Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais intensos e emocionalmente carregados da Bíblia, o capítulo 8 do livro de Jeremias. Nossas fontes para essa análise são o próprio texto bíblico, na versão Nova Almeida atualizada, e um comentário que eu achei assim, muito esclarecedor do estudioso Charles H. Dyer. Nossa missão aqui é desvendar as camadas, sabe? Falar do juízo divino, da teimosia do povo de Judá e, o que talvez seja o mais tocante, a dor do próprio profeta. E o fascinante, e aí que o comentário do Dyer se torna indispensável, é como ele ilumina o contexto cultural, as metáforas que o Jeremias usa. Exato. Sem essa ajuda, muitos detalhes que são super impactantes poderiam passar despercebidos, sabe? É um capítulo que fala de colapso, não só político, mas espiritual, moral, e essa análise ajuda a gente a sentir o peso de cada palavra. Certo, vamos começar, porque nosso início já é de tirar o fôlego. Os primeiros versículos descrevem um juízo que não se contenta em punir os vivos. Ele vai além. Sim. Ele se estende até aos mortos, falando em tirar os ossos de reis, príncipes, sacerdotes, de suas próprias sepulturas. É uma imagem muito visceral. É absolutamente brutal. E o comentário do Dyer nos ajuda a entender a profundidade dessa brutalidade. Na cultura daquela época, do Antigo Oriente Próximo, o tratamento do corpo depois da morte era importantíssimo. Uma questão de honra, né? Total. Ser deixado sem sepultura ou ter os ossos perturbados era a maior desonra que se podia imaginar. Uma maldição que ia além da vida. Então não é só uma punição, é uma humilhação póstuma, completa. É tipo apagar o legado, a honra, tudo que aquelas pessoas representavam. Exatamente. E tem uma ironia poética e terrível nisso. O versículo 2 diz que os ossos vão ser expostos diante do sol, da lua e de todo o exército do céu, a quem amaram, a quem serviram, Nossa. a quem seguiram, a quem consultaram e a quem adoraram. Ou seja, os mesmos corpos celestes que eles idolatraram em vida se tornam as testemunhas da desonra deles na morte. A punição reflete o pecado de forma assustadoramente precisa. Que coisa poderosa! A fonte da falsa adoração se torna o palco da vergonha eterna. E essa totalidade do juízo leva àquela declaração chocante do versículo 3. Os sobreviventes prefeririam a morte à vida. O que leva um povo a esse ponto de desespero? É o colapso total da esperança. Tenta imaginar sua nação destruída, sua liderança humilhada até na morte, e você é um sobrevivente, exilado num lugar hostil. A vida vira um fardo tão pesado que a morte parece um alívio. Uma fuga. Uma fuga. Isso mostra que o juízo de Deus não foi um evento passageiro. Foi uma desintegração completa da identidade, do propósito daquele povo. Simplesmente não havia mais pelo que viver. E depois dessa imagem devastadora, a gente poderia esperar mais condenação, mas o texto muda de um jeito muito fascinante. Deus parece quase... Sim, é uma mudança de tom notável. Ele começa a fazer perguntas, quase como um pai que não entende o comportamento irracional do filho. Exato. Os versículos 4 a 7 são uma série de perguntas retóricas que expõem o quão absurda era a teimosia de Judá. Quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? É a lógica básica. É a lógica mais básica. O Dyer aponta isso. Deus está apelando para o bom senso. É natural corrigir um erro. Se você pega a rua errada, você volta. Se você tropeça, você se levanta. Mas não Judá. O texto diz que eles se apegam ao engano e se recusam a voltar. É uma teimosia que, assim, desafia a razão. E é aqui que a argumentação fica muito, muito interessante com a comparação com os animais. A cegonha, a rolinha, a andorinha. Sim, e essa é uma das ironias mais cortantes do capítulo. O comentário do Dyer ressalta que essas aves migratórias, agindo por puro instinto, entendem as estações que Deus estabeleceu. Elas sabem quando ir e quando voltar. Elas seguem um ritmo divino. Um ritmo divino. É impressionante essa ironia. A natureza, na sua forma mais simples, tem uma sabedoria que o povo, com toda a revelação divina, com a lei e com os profetas,
tinha perdido completamente. É quase como se o texto estivesse dizendo que a teimosia nos torna menos inteligentes que os pássaros. Exatamente isso. E o impacto é que a desobediência não é só rebeldia. É um ato contra a própria lógica da criação. É se desconectar da ordem natural das coisas. O povo de Judá recebeu a lei do Senhor, mas não reconheceu o tempo do juízo do Senhor. As aves, sem lei escrita, entendiam seus tempos. O povo, com a lei na mão, estava cego. E isso me faz pensar, como essa cegueira foi possível? O texto parece dar a resposta logo em seguida, apontando o dedo direto para os líderes espirituais. O versículo 8 fala da falsa pena dos escribas, que transformou a lei em mentira. Como que a ferramenta da verdade vira uma fonte de engano? Essa é a questão central. Segundo a análise do Dyer, não é que os escribas estivessem, reescrevendo os rolos da lei, literalmente. O problema era a interpretação, era a aplicação. Ah, entendi. Eles usavam o conhecimento para torcer o significado, para justificar o pecado do povo e criar uma falsa sensação de segurança. Eles diziam, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, mas era uma sabedoria vazia, entende? Eles usavam a letra da lei para matar o espírito dela. E isso leva àquela metáfora, poderosa no versículo 11. Eles curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo, paz, paz, quando não há paz. É uma imagem clínica e muito precisa. Imagina um médico que vê uma infecção profunda, gangrenosa e coloca um curativo por cima e diz para o paciente que está tudo bem. E a ferida continua apodrecendo por baixo. Invisível, mas mortal. Era isso que os falsos profetas e sacerdotes estavam fazendo. E o perigo disso é que o povo acredita que está tudo bem. Essa falsa paz é quase mais perigosa que a própria doença, né? Sem dúvida, porque ela impede a busca pela cura real. E o texto dá motivação por trás disso. Não era só ignorância, não. O versículo 10 diz que desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Ah, então tinha um interesse por trás. Tinha. Desde o profeta até o sacerdote, todos praticam a falsidade. Dyer aponta que essa paz era lucrativa. Manter o status quo, dizer o que as pessoas queriam ouvir, era vantajoso. Eles não estavam sendo só negligentes, estavam sendo enganosos por ganância. E as consequências dessa ferida mal curada são terríveis. O texto descreve pânico, a chegada de um inimigo, os babilônios, comparados a serpentes venenosas. Sim, contra as quais não há encantamento. A falsa paz que eles prometeram vira um terror real, inescapável. A realidade do juízo finalmente rompe a bolha de ilusão que os líderes criaram. E a partir daí, o capítulo muda de voz de novo. A análise fria do pecado e do juízo dá lugar a um lamento, visceral, e parece ser a voz do próprio Jeremias. Um coração partido. Sim, ele diz, a minha dor é incurável, o meu coração desfalece dentro de mim. É um dos trechos mais pessoais e dolorosos de todo o livro. Jeremias ouve o clamor do seu povo sendo levado para o exílio, para uma terra distante. E a pergunta que eles fazem é de uma angústia teológica profunda. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Essa pergunta é de partir o coração. Deus nos abandonou. É a dúvida que ecoa até hoje, em momentos de crise. Mas a resposta que o texto dá é brutalmente honesta. Não joga a culpa em Deus. Exatamente. A resposta divina, que vem logo em seguida, coloca a responsabilidade de volta nos ombros do povo. É um momento de clareza terrível. Deus responde: por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? O problema não era a ausência de Deus. Não, era a presença do pecado deles. A presença do rei em Sião não era um amuleto mágico que garantia proteção incondicional, sabe? A presença de Deus exigia fidelidade. E foi isso que eles quebraram. Isso leva àquela frase famosa e desoladora do versículo 20. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. O que essa imagem da colheita significa aqui? Dyer explica que essa frase é a personificação das oportunidades perdidas. A colheita, o verão, eram tempos de provisão, de oportunidade,
de salvação da fome. Hum. Metaforicamente, representam os muitos momentos em que Judá podia ter se arrependido. Os avisos dos profetas, os atos de misericórdia de Deus. Tudo isso foram janelas de oportunidade. E agora o texto declara que essas estações de graça passaram. A janela se fechou. Se fechou. É tarde demais. É a frase mais triste do capítulo para mim. O reconhecimento de que o tempo acabou. E no meio disso, a dor de Jeremias explode. Ele pergunta: será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Para a gente entender o peso dessa pergunta, precisa saber que Gileade, uma região a leste do Rio Jordão, era mundialmente famosa por seu bálsamo medicinal, uma resina com propriedades curativas. Era tipo o melhor remédio que o mundo antigo conhecia. Então a pergunta dele é retórica? Totalmente retórica e cheia de angústia. Ele não está realmente perguntando se o remédio acabou. Ele está gritando que a ferida do povo dele é tão profunda, tão espiritual, que nem o melhor remédio da terra pode curá-la. É a confissão de que a condição deles está além da cura humana. Precisamente. E essa empatia, essa capacidade de sentir a dor do povo como se fosse a sua, que define Jeremias. Ele não é um observador distante. Ele está no meio dos escombros, chorando. Ele diz que está esmagado pela ruína do seu povo. É por isso que ele é conhecido como o profeta chorão. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Este capítulo nos confronta com a seriedade do juízo de Deus, que é completo e justo, mostra os perigos de uma teimosia que se torne irracional. Sim, ignorando todos os avisos. Expõe a imensa responsabilidade da liderança espiritual, que pode oferecer falsa paz ou a cura verdadeira. E, por fim, nos mostra a dor profunda que o pecado causa, não só ao povo, mas ao coração de Deus, refletido no sofrimento do profeta. E um pensamento final, para reflexão, o capítulo termina com a pergunta sem resposta. Depois de perguntar sobre o bálsamo, a última frase é: por que não se realizou a cura da filha do meu povo? O texto não oferece uma solução fácil, um final feliz. Deixa essa pergunta no ar. É verdade. E isso força quem lê a confrontar a profundidade da ferida espiritual e a se perguntar: se todos os recursos humanos falham, onde é que a verdadeira cura e a esperança podem ser encontradas? É uma pergunta que ecoa através dos séculos, nos convidando a olhar para muito além de Gileade em busca de um médico divino. Deus abençoe a todos.